Tem notícia boa no Flamengo. Gerson Pede está muito arrependido, jogador de volta. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo e amanhã é dia de Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Clássico dos milhões diretamente do estádio do Maracanã. O elenco do Flamengo que se reapresentou normalmente hoje ao CT Ninho do Urubu, por volta das 9h30 da manhã, com foco, todas as atenções para esse compromisso contra o Vasco. O Felipe Luiz vai usar o que tem de melhor na escalação desse domingo, galera, beleza? A comissão técnica entende, tá, internamente, que os 4 dias de recuperação até o jogo contra o Estudiantes é o suficiente para ter também força máxima pela Copa Libertadores da América. A gente comentou isso aqui há uns 2 vídeos atrás, ou um vídeo atrás mais ou menos, né, de que o Felipe Luiz ele considera o tempo de recuperação, né, um bom tempo de recuperação, justamente esse tempo de 4 dias, né? Tudo bem que ele não teve 4 dias do jogo da quinta-feira para o jogo de domingo, mas ele vai ter 4 dias do jogo de domingo para o jogo da quinta-feira. O elenco do Flamengo se apresenta normalmente na segunda, treina na terça, viaja na terça-feira, na quarta-feira treina na Argentina e na quinta-feira é dia de jogo contra o Estudiantes de La Plata, que, olha, vamos ver se vai entrar mais uma vez com 12 em campo para tentar segurar o Flamengo, beleza? Pessoal, tem uma notícia boa aí, né? Muita gente estava preocupada com o Saul, né? Ele saiu na última partida diante da equipe do Estudiantes com um probleminha no pé. Muita gente achava que era até muscular, mas diagnosticou que o problema era no pé direito do jogador. Entretanto, ele treinou normalmente hoje com os demais companheiros no CT Jorge Elal, no CT Ninho do Urubu, e deve ser relacionado para esse compromisso diante da equipe do Vasco, tá? Mesma coisa, Jorginho, mais uma vez, treinou normalmente com os companheiros, Alexandro também treinou normalmente. O único jogador que segue fora de combate, fazendo o trabalho de transição para os gramados, é realmente Eric Pulgar, né, que ainda deve ter mais 2, 3 semanas aí de recuperação para voltar na sua plenitude física para os compromissos que o Flamengo vai ter adiante, possivelmente semifinal de Libertadores, Campeonato Brasileiro, enfim, muita coisa aí que o Flamengo tem pela frente. Luiz Araújo em sonora na Flamengo TV. A Flamengo TV fez uma entrevista com o Luiz Araújo e ele convoca a nação rubro-negra para esse jogo de sábado. Ele diz o seguinte: bora nação, bora comparecer no Maracanã, jogo muito importante pelo Brasileirão, vamos virar essa chave aí, somar os 3 pontos e continuar na liderança. Clássico não se joga, clássico se vence. Realmente, é bem por aí. Luiz Araújo realmente não vive um bom momento com a camisa do Flamengo, já viveu outros bons momentos com a camisa do Flamengo, mas acredito que vai acabar recuperando esse status quo aí. Enfim, vamos torcer para que isso aconteça. O Léo Ortiz também falou com a Flamengo TV, né, e entrou nesse assunto aí do próximo jogo do Flamengo. A gente já muda a chave de um campeonato para o outro. Temos a liderança do campeonato e a gente sabe que todos buscam o que a gente tem, disse o Léo Ortiz, sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco, por exemplo, né, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, às 9 horas da noite, vai ter Palmeiras e Fortaleza. É bem provável que o Palmeiras vença esse jogo, vai estar jogando dentro da sua casa, contra o Fortaleza que tá aí lutando contra o rebaixamento, tá com um técnico novo, o Palermo, enfim. A ver, vai que, né, o Fortaleza consegue aprontar alguma coisa aí pra cima do Palmeiras. Para o jogo de amanhã, Flamengo e Vasco, clássico dos milhões, já foram vendidos mais de 50 mil ingressos, torcedor. Pois é, ingresso pra carilha. O Flamengo no último jogo bateu o recorde de ingressos no Maracanã, 71.900 e cacetada de torcedores no Maracanã. Aí agora veja, você tem vários torcedores do Fluminense, dos rivais do Flamengo, falando que o Flamengo manipula o público presente, coisa e tal, porque não bateu 71 mil nada, que é mentira.
Rapaz, olha, é inacreditável uma história dessa. O que o Flamengo ganharia, sabe, fazendo isso, só para ganhar? O Flamengo não precisa disso. Quem precisa disso é a torcida do Fluminense, que não vai nos jogos, né? Você vê ali, parece até um mosaico ali, sabe, no Maracanã, amarelo, azul e branco, porque você não vê realmente torcedor do Fluminense. O Flamengo não precisa disso, tá? O setor norte exclusivo para os torcedores rubro-negros já foram esgotados, os setores mistos também já foram esgotados. Lógico, muito provavelmente a maioria das pessoas que comprou um setor misto é torcedor do Flamengo, tendo em vista que o mando é do Flamengo, a torcida do Vasco sequer esgotou o ingresso para o seu setor. Apenas 7 mil ingressos foram vendidos para o setor da torcida vascaína, ou melhor, viceína, beleza? Para o jogo de amanhã já temos aí um esboço do que pode ser a escalação do Flamengo. Naturalmente, no vídeo da manhã de domingo a gente vai trazer melhor aí esse panorama da escalação do Flamengo. Mas o Flamengo deve ir a campo com o seguinte time: Rossi no gol, na zaga Léo Ortiz e Léo Pereira. Léo Ortiz voltando a disputar o Campeonato Brasileiro, sendo que ele ficou de fora aí da última partida contra o Juventude em função do terceiro cartão amarelo. Lateral direita, Varela, que vem muito bem. Lateral esquerda, Ayrton Lucas. Tá? O Alexandre, por mais que já voltou a treinar com os companheiros, deve ficar aí, se for relacionado realmente, deve ficar no banco de reservas. Na volância, Alan e De La Cruz, mas tem a possibilidade do Saul entrar aí no lugar do Alan e fazer essa dupla de volantes com o De La Cruz, tendo em vista que ele treinou normalmente hoje. Tem essa dúvida aí a ver qual vai ser a escolha do Felipe Luiz. Mais à frente ali no tripé de meio campo, De Arrascaeta, caindo pela direita Gonçalo Plata, caindo pela esquerda Samuel Lino, e no ataque de centroavante do Flamengo, Pedro Queixada tá lá. Essa deve ser a escalação do Flamengo. Há quem diga internamente que ele pode até entrar com o Bruno Henrique no lugar do Pedro, além de dar uma segurada no Pedro. Eu sei, tem os quatro dias de descanso até o próximo jogo, aquela coisa toda que a gente já conversou, mas tem a pressão que o Bruno Henrique impõe ali sem a bola. E o Fernando Diniz, ele gosta de sair construindo desde lá de trás, com aquele toquinho de bola, aquela coisa toda. Então tem a possibilidade, tá? Começar com o Pedro, com o Bruno Henrique, para ter maior essa pressão para recuperar a bola no campo adversário, beleza? O Vasco, por incrível que pareça, é a equipe visitante que mais fez gols no Campeonato Brasileiro, viu? São 18 gols marcados pelo Vasco, o Flamengo fez 15, se não me falha a memória. Então tem 3 gols a mais que o Flamengo como visitante. Tudo bem que se você for pegar o saldo de gols, o Flamengo toma praticamente não toma gols, né? O Vasco já toma um caminhão de gols, então ao mesmo tempo que faz gols, é uma equipe que toma muitos gols, né? E também inflado por aquela goleada que eles tiveram fora de casa contra o Santos, que foi 6-0, o Santos não jogou nada, né? Então tem toda essa situação também, mas há de ser alertado isso, sem soberba, é clássico, sem toquinho de letra, tem que ir pra cima, gol, 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 buscar o gol o tempo inteiro pro Flamengo conseguir essa vitória, beleza? Vamos lá, minha galera, vamos avançando aí. Pessoal, vocês lembram do Lincoln? Pois é, o ex-jogador do Flamengo, Lincoln, fechou um contrato com o FK Spartak um dia depois de rescindir o seu contrato com o Atlético da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador estava 4 meses sem jogar, ele deixa o Atlético com 16 jogos, 5 gols e 3 assistências, e o Flamengo ganha uma prata aí pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, tá? O Lincoln parece que não deu muita coisa aí, né? Enfim, parte da torcida do Flamengo tem até ranço dele em função daquele chute, né, contra o Liverpool, enfim, aquela situação toda. Vamos lá, pessoal! Escala de arbitragem da Libertadores já foi definida, aliás, do Campeonato Brasileiro amanhã. Quem apita vai ser o Rafael Rodrigo Klein. Mas da Libertadores, além da gente ter o árbitro já definido, que vai ser o Piero Massa Gomes, que é o chileno, que deu pênalti para o Estudiantes no jogo na casa do Cerro Porteño no Paraguai, que classificou o Estudiantes, porque graças àquele gol eles passaram, porque empataram em casa por 0-0.
Você tem o bandeirinha número 1, o Cláudio Andrés Urrutia Cordova, o bandeirinha número 2, José Retamal Silva. Você tem o quarto árbitro, Francisco de Labert Morales, só não pode ser assistente técnico, né? Igual foi esse último quarto árbitro aí, né? Aquela verdadeira vergonha. O VAR é José Humberto Cabero Rebogedo, né? Todos chilenos, tem um peruano aí, mas a maioria é chilena para apitar esse jogo do Flamengo. O Flamengo age nos bastidores. Eu vou trazer informação aqui de bastidores de Flamengo, departamento jurídico, Comebol, aquela coisa toda, para não ser, tudo bem, para anular o cartão do Plata, mas também para não ser prejudicado nesse jogo da volta, tá? E aí quem traz esses bastidores aqui, eu apurei uma coisa ou outra, mas a Raíssa Simplício traz aqui no goal.com.br, tá? E aí, assim que termina o jogo no Maracanã, o departamento jurídico do Flamengo, liderado por Marcos Mota, que é um dos caras mais sagazes no direito jurídico, esportivo, mundial, aliás, foi o cara que redigiu o contrato do Neymar, que foi vendido do Barcelona para o Paris Saint-Germain, né? Pagou a multa rescisória por 222 milhões de euros. Então, a maior venda da história foi esse cara que fez. Esse cara tá com a gente hoje. Ele e o Departamento de Relações Externas do Flamengo foram acionados de forma imediata. Além disso, o BAP, tá, que tem uma boa relação com o presidente da Comebol, o paraguaio Alejandro Domingues, também participou do circuito. E ali eles iniciaram o contrato da Comebol. Ô, Alejandro Domingues, olha só, cara, isso aí não tem a menor condição. Olha o que esse cara fez aqui no Maracanã, né? A Comebol não mostrou resistência e logo de início admitiu o erro do árbitro, que deu mais margem ainda, né, para o Flamengo seguir com a tentativa para anular o cartão amarelo do Gonçalo Plata. O Flamengo apresentou exemplos da Comebol, como por exemplo o Dedé, em 2018, diante do Boca Juniors. Ele teve o cartão anulado do jogo de ida e participou da partida seguinte no Mineirão, tá? Além disso, a Comebol publicou um vídeo admitindo o erro no lance. Pouco tempo depois, a entidade disse que anularia o segundo cartão amarelo do Plata e ele ficaria disponível para o jogo da volta contra o Estudiantes. Apesar disso ter acontecido, o Flamengo manteve a ostensiva na Comebol e faz pressão, tá? Visando o jogo da volta, para não ser roubado, para não ser operado sem anestesia para o jogo da volta. É isso que eu senti a falta no Flamengo. A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, entrou no circuito. O Sami Chaldi, presidente da entidade máxima do futebol brasileiro, esteve na sede da Comebol ao lado do Alejandro Domingues, evidentemente, para falar sobre outros assuntos, né? Não só disso, e aproveitou para falar sobre a arbitragem de Flamengo e Estudiantes, e não só Flamengo e Estudiantes, mas os jogos das equipes brasileiras. Existe um raciocínio de que também no jogo do Palmeiras, o árbitro lá, o Jesus Valenzuela, ele teria apitado assim de uma forma meio que pró-River Plate. Eu não vi o jogo todo do Palmeiras, eu botei no mudo aqui, fiquei fazendo outras coisas, fiquei assistindo, então sei que teve um pênalti, né, que acabou não sendo pênalti porque estava impedido. Pelo menos foram justos, né, não marcaram o pênalti porque estava impedido, e o Everton deu uma joelhada nas costas do jogador do River Plate. Ele gosta de fazer isso, então não sei também se... Mas enfim, né, para não ficar só pro Flamengo, ele foi lá. O Flamengo tá agindo nos bastidores e, cara, Libertadores, esse contato é essencial, cara, para você não ser prejudicado, porque a arbitragem de Libertadores, ela tem uma outra nuance, ela tem peculiaridades completamente diferente à arbitragem de Campeonato Brasileiro. Deixa o jogo correr, a porrada come, para dar um pênalti, o cara tem que, meu irmão, quebrar a perna do outro, é uma loucura. Então,
é de suma importância esse trabalho nos bastidores, porque senão não é para roubar a teu favor, mas é para você não ser roubado. Pelo menos eu enxergo dessa maneira, beleza? Pessoal, Pedro brilhou no Maracanã, né, no caminho da vitória sobre o Estudiantes por 2-1 e foi eleito o melhor em campo, chegou à marca de 150 gols pelo Flamengo, vai receber uma placa por isso, acredito que seja no CT Ninho do Urubu. A nova diretoria do Flamengo não gosta de premiar atletas, enfim, ali no dia do jogo, para manter o foco no jogo, apesar de ter tido aquela pataquada lá na apresentação do patrocinador, né, da Betano, que acabou tendo show, e aí o Flamengo teve aquele empate horrível contra o Grêmio, enfim, então eles não gostam de fazer isso. Deve ter uma homenagem ao jogador no CT Ninho do Urubu, quem sabe aí para a próxima semana. Tem que ter clima, tem que classificar também contra o Estudiantes, enfim, mas o Pedro deve receber aí naturalmente a plaquinha. Aliás, ele está a poucos gols de alcançar Gabriel Barbosa, o Gabigol, para número de gols no Maracanã. Tá bem próximo aí do jogador. Aliás, o Flamengo tem 107 vitórias em 189 jogos na história da Copa Libertadores da América. Então, cada vez mais o Flamengo se tornando tradicional, né, na maior competição que a gente tem aqui na América do Sul. E esse trabalho do bastidor está acontecendo. O Flamengo até pensou em enviar um dirigente, o BAP, o bom do... assim, pelo que eu fiquei sabendo e pelo que a gente vê, essa gestão, ela mostra muito lastro forte ali na Conmebol, tá? Tudo bem que os movimentos subsequentes ao roubo que o Flamengo sofreu foram bons. O BAP, o que eu não consigo entender, porque o BAP, durante um bom tempo, ele foi vice-presidente de relações externas do Flamengo na gestão do Landim, boa parte do mandato do Landim, não sempre, porque teve ali um entrever ou outro, ele ia para a Conmebol depois ele deixou o cargo, né, de vice-presidente de relações externas. Era ele quem ia para a Conmebol para sorteios, enfim, essa coisa toda, né, que é muito importante. Então, espero que ele consiga fazer esse trabalho de bastidor para que o Flamengo não seja roubado, assaltado na Argentina. O que eu já falei aqui é o seguinte: esse chileno deu aquele pênalti pro Estudiantes, mas ao mesmo tempo que ele deu pênalti pro Estudiantes, foi fora de casa no último minuto, acho que ele não é caseiro. No mínimo, parece que ele não é caseiro, tá? Pessoal, Gerson do Flamengo, ex-Flamengo, aliás, segue arrependido no Zenit da Rússia, tá? E entra em semana decisiva para voltar ao Zenit após lesão sofrida em agosto. O meio-campista de 28 anos voltou a fazer trabalho com o grupo na sexta-feira e passará por exames para avaliar se a região lesionada já cicatrizou. Informação do meu querido Fred Gomes. Eu tenho informação de que existe muito arrependimento por parte dele. Assim, não estou duvidando que o cara tá lesionado, evidente que tem exame para isso, aquela coisa toda, mas no Flamengo ele praticamente nunca lesionava, né? Foi jogar uma ou outra partida aí no Zenit, acabou passando por essa lesão, né? O músculo reto femoral da perna direita, em treinamento no dia 26, e tirou dos últimos 3 jogos, né? Ele não vem jogando. Mas veja, gente, independente disso, de aquilo, é praticamente impossível, tá? Mesmo que o Zenit queira liberar o jogador futuramente, com essa gestão, o Gerson, ele não joga com a camisa do Flamengo. Muita gente manda mensagem: caramba, Pedrão, você viu isso? Saiu lá fora e coisa e tal. Gente, esquece. Mesmo que tá liberado, tá livre no mercado, o Flamengo não vai nem pensar no futuro trazer o Gerson, tá? Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações negras.